21 de dezembro de 2020, Guarujá, São Paulo. Márcia Lanzani chegava em casa como sempre. Próximo ao Natal, ela se preparava para passar a virada do ano ao lado de quem mais amava, seu rebento Bruno Eustáquio Vieira, de 23 anos. Mas Márcia não podia imaginar que seu fim estava bem próximo e que tudo aconteceria dentro de seu quarto, pelas mãos do próprio filho. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado. Um pouquinho só. Você que veio atrás de mim agora, foi você sim, para dizer, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Não é minha coisa gostosa? Assim que tem? Se a gente constrói esse canal, que é muito bom, por favor, seja membro, se puder. Se não puder, tá tudo certo, deixa você venha com a gente até o final deste vídeo. De um caso, mais um caso, olha, vou falar uma coisa para vocês, mais um caso de gente que quer porque quer herança de pai e mãe antes da hora. Vai trabalhar, gente. Não importa se seu pai tem muito, pouco dinheiro, o que é muito para você pode ser pouco para mim, mas vai trabalhar, vai ser dono da sua vida. Não espera nada de pai e mãe, até porque eles não têm obrigação nenhuma de deixar nada. Eles podem até chegar no final da vida deles, resolver fazer uma grande festa, gastar todo o dinheiro deles e falar, Deus, fui. E você vai ficar sem nada. Se você estiver vivendo em função da espera da morte do pai e da mãe, já é horrível. Agora, principalmente daquela pessoa que fala, sou tão jovem, por que não colocar tudo à frente? E antes disso tudo, eu preciso mostrar para vocês, olha, tá chegando as coisas, viu? Camiseta, a Odete comigo aqui, a Odete comigo aqui, ó o squeeze, coisa linda. Tá na nossa loja betoribeiro.com.br, também dá para entrar pelo canal no YouTube. Todos os vídeos têm dicas de produtos. Se vocês quiserem levar a Odete para casa, eu amei essa camiseta, tem 3 cores, tem preta, branca e essa roxa aqui, vão ter outras. O pessoal da loja lá tá me contando. E eu amei esse squeeze. Até quem não faz academia vai querer fazer só para poder usar. Tenho certeza. Ah, olha o caderninho. Ó, esse é caderno, tá vendo? Tem o planner, né? Que deve ter algum... Ah, eu vou mostrar para vocês. Olha, tem o caderno grande também, ó. Que lindo. Cadê aqui? Ah, eu tenho 10 para mim em todos os lugares. Adoro. Márcia Lanzani tinha 44 anos quando o seu filho, de 23 anos, o Bruno Vieira, resolveu que precisava viver como os ricos para ser ou então para enganar os amigos ricos, que ele podia fazer parte da vida deles. Eu vou misturar muito, né? Na apresentação desses dois personagens é impossível a gente se fixar só em um e não falar do outro. Ou seja, a vítima e algoz, que um nasceu do outro, conviveu com o outro até o último minuto da sua vida, eu vou ter que colocar os dois sempre juntos, não vai dar para falar só da Márcia e só do Bruno. Até porque a Márcia com 44 anos era mãe do menino de 23, ou seja, ela lá pelos 19 anos, 20, 21 anos, ela estava sendo mãe já. Uma moça muito nova, uma criança hoje em dia, uma pessoa de 20, 21 anos para ser mãe. E você pensa que o mais legal de você quando chegar aos 40, eu tenho amigos que foram pais aos 20 e poucos anos, e eu acho isso muito legal que eles falavam isso quando eles eram bebês, os filhos. Eles falavam assim, quando meu filho tiver 23 anos, eu vou estar curtindo a vida com ele, porque eu vou estar com 40 e poucos anos. Isso é muito, muito, muito interessante você perceber que essa quase, né, é um filho que vai virando um amigo, irmão, e é pai e mãe também. E essa proximidade da idade que devia ser tão legal para o Bruno, ele devia ter visto isso como uma coisa tão interessante. E ele se auto-ceifou essa possibilidade apenas e completamente apenas pela ganância. Mas Márcia era uma mulher muito batalhadora, que teve o filho muito cedo, com o pai do Bruno, que é o Joel, que é um sargento aposentado da Polícia Militar. E assim, uma coisa que é muito importante já deixar claro, a relação familiar, que geralmente a gente fala, né? Pô, a família é a base, isso, aquilo. A relação familiar do Bruno era muito boa, principalmente para ele. A Márcia, ela vem de uma família mais batalhadora, mais humilde, ela é filha, junto com outras 3, eram 4 irmãs, e as 4 batalhadoras, eu tive o prazer de conhecer 2 das irmãs da Márcia, eu fui até o Guarujá entrevistá-las, e elas são mulheres muito interessantes, inteiras, você percebe que elas vão carregar para sempre uma tristeza que é muito nova para elas. Eu espero que essa tristeza vire saudade. Só que essa tristeza só deixa a saudade existir
se o caixão fechar. E o fechamento do caixão de um crime é o julgamento do seu autor, do seu algoz. E já antecipando aqui, o Bruno está foragido. Portanto, eu vou colocar ao longo do programa várias vezes as fotos dele, né? E também fotos com ele, como ele poderia estar hoje, que a polícia fez esse desenho, esse retrato desse filho do mal. Então, porque se você, por um acaso, vir esse monstro pela rua, avise, ligue para o 190, ligue para a polícia, pare um carro de polícia na rua e fale, tá aquele moço ali. Vamos ajudar essa família a poder descansar. E só vai descansar a hora que esse crápula, desse meliante desse menino não, né, um homem, conseguir ser julgado. Ele não quer. O advogado dele, inclusive, ajuda a não ser. Então, esse crime que aconteceu em dezembro de 2020... Dia 21 de dezembro de 2020, até hoje, e hoje eu estou gravando aqui o que é 16 de julho de 2023, até hoje não foi julgado e vai permanecer sem, desde que ele seja pelo menos notificado. E nem isso ele está sendo, mas ok. Até pergunto, se ele tem advogado, ele já não estaria sendo notificado? Isso a produtora Solange Beretta responder para mim algum dia. Mas vamos então aqui, a Márcia tem o Bruno muito cedo, cresce com ele, e o Bruno já vai se mostrando um meliantezinho logo criancinha. Vale reforçar, ele vem de uma família muito batalhadora, muito amorosa, tanto pela mãe Márcia, quanto pelo pai Joel e pelas tias, pelas irmãs da Márcia, principalmente, a avó do Bruno. As pessoas ao redor dele só deram para ele amor. E o que ele devolveu foi pior que a dor. Apesar de rimar e ser meio cafona, o amor não vai nunca concordar com a dor dessa maneira. E o que ele devolveu para essas pessoas foi fel. Então, ele cresce num ambiente muito bom, de muito amor, mas uma alma muito cruel. Porque ele não foi só cruel com a mãe na morte, ele foi cruel com a mãe ao longo da vida, da curta vida dele de 23 anos. Eu vou contar algumas coisas que foram acontecendo, que vão demonstrando pra gente essa psicopatia. E aí, eu já até conversei com o Dr. Carlos sobre isso, com a doutora Rosângela, em outras oportunidades, e eles confirmam que ele tem todos os traços do psicopata, não do serial killer, mas do psicopata que vai fazer qualquer coisa para conseguir o que ele quer, ou qualquer coisa para ter o seu objetivo. E aí reforça, né? Numa família tão amorosa, o psicopata nasce. E você não vai ter o que fazer, a não ser reconhecer que aquele garoto que você pôs no mundo, que aquela criança, que aquele homem que se tornou, é um ser perigoso, inclusive para você mesmo. Algo que a Márcia devia passear, mas ela se negava por ser mãe. Inclusive, dentro de toda a sua trajetória. Por exemplo, aos 6, 7 anos de idade, o Bruno, ele rouba. Não rouba porque não pôs uma arma na cara da avó. Ele furta, pega dinheiro da bolsa da avó. E a irmã da Márcia, a Mariusa, são duas irmãs com quem eu conversei, que são a Minervina Lanzani e a Mariusa da Quadra. A Mariusa da Quadra me conta, inclusive, que ela vê o Bruno pegando o dinheiro da bolsa da avó. Nesse momento, a avó vira e fala: Bruno, não faz esse tipo de coisa, menino feio, menino bobo. Aí ele pega e faz, ele quer bater na avó com 6 anos. Olha só como a violência já... Gente violenta é violenta. Não adianta, depois você vai ver quando é criança. E ela mesma me conta isso, que ela fala, principalmente essa tia que vê a Mariusa, ela vê, né, ele pegando a coisa da bolsa, ela diz que ali ligou um clique nela. E ela sempre ficou de olho no menino, principalmente porque ela pega o garoto e fala: você não faz assim com a sua avó. Psh, menino, que é isso? Porque eles, na verdade, ali também os primos se conviviam demais. Era uma família que, para as mulheres poderem trabalhar e continuarem batalhando, acho que essa avó meio que cuidava de todos os netos, virava uma creche familiar ali. E a Mariusa estava ali dentro, inclusive viu. E ela defende a avó e educa o sobrinho. Ela fala: aqui não, violão. Nesta casa, neto não bate em avó, você está doido? O que está acontecendo? E ela dá uma pegada nele e fala: olha pra mim, garoto. Ela não bate, não chacoalha, ela pega e faz. O que um bom psicopatinha logo de criança sabe o que tem? O poder com relação à mãe, que ele já tinha. Ele fala pra mãe, logo que a mãe chega, que a tia bateu nele, a tia me bateu. A Márcia vai tirar a satisfação com a irmã, fala: escuta, bater no meu filho também já é um pouco demais. O que aconteceu? A Márcia até ouve, mas só que aquela coisa, a mãe
às vezes num fã de proteger o seu filho, de não querer acreditar que o seu filho possa ser alguém do mal, ela discute com a Mariusa e briga com a Mariusa, falando, meu filho você não se mete, na minha educação você não se mete. Ela nem se permite raciocinar sobre o que a irmã está falando. Porque aquele momento que a Mariusa conta para a Márcia que o filho pegou o dinheiro da bolsa da avó, quando é visto que pegou o dinheiro, ele se rebela, se revolta e quer bater na avó, ela não percebeu que é algo que muitas mães passam. Vou contar um exemplo meu, só para pegar de exemplo. Eu e meu irmão mais velho, uma vez a gente estava lá atrás, tinha uns 4, 5 anos, isso me marcou o resto da vida. E tinha que suco, tinha uns soquinhos, eram uns saquinhos de suco, que ficavam sempre no caixa do supermercado. Minha mãe estava passando as compras, e eu e meu irmão, eram coloridos, e eu e meu irmão, a gente foi pro chão, quando minha mãe passava, ficou brincando como se fosse baralho, sabe, assim. E eu não sei o que aconteceu comigo e com ele ali, na hora que minha mãe falou, vem, não sei o que lá, a gente pegou o quisuco, ao invés de pegar o quisuco e devolver, a gente saiu com o quisuco na mão, com esses envelopinhos. Mas ninguém ali estava roubando. Até porque se eu pedisse para minha mãe passava. Era uma coisa que hoje custaria, 20 centavos. Então não era uma coisa também, ninguém estava roubando. E mesmo se custasse 2 milhões, eu tenho que roubar. Mas estou dizendo, não era algo que, eu vou pegar porque é caro. Eu já saquei. Não é aquela criança que já sacou o que é caro e o que é barato. Eu e minha irmã não percebeu mesmo. Cara, quando a gente chegou no carro, que a minha mãe falou, o que vocês têm aí na mão? A gente abriu a mão, ela não deixou a gente nem explicar. Mas a dona Marlene, minha mãe, ficou brava. Catou-nos pelos braços, nos levou até o caixa, onde nós fomos. Fez a gente pedir desculpa para a mulher, eu não sabia nem direito do que eu estava pedindo desculpa. E ela falou, vocês nunca mais peguem nada que não é de você. Ela foi, mãe, bicho, foram sermões. Olha, eu vou te falar, eu tinha, acho que uns 5 anos, é uma coisa que eu lembro do sermão inteiro. E claro que com 5 anos eu devo achar que foram horas. Deve ter sido. Não, deve ter sido, porque minha mãe deve ter ido falando com a gente até em casa. Chegou em casa, ainda ficou falando. Ainda deve ter meu pai chegado, ela falou junto, meu pai falou junto com ela. Eu acho que no dia seguinte ela falou, o que eu falei ontem mesmo? E isso nos marcou, e isso nos ensinou. No caso da Márcia, ela nega a ensinar o filho que o que a tia apontou tem razão, e que ele é o errado, e que ele não pode pegar dinheiro da bolsa da avó e nem tentar bater na avó. Como infelizmente a Márcia não fez isso, ali, aquele terreno, claro que se ele tivesse sido ali naquele momento, teria tido uma união muito mais forte com a irmã, que é algo que você sente, quando eu entrevistei a Mariusa, você percebe a dor que tem nela, de ela estar certa que o sobrinho dela era um monstro. E que tristeza que a minha irmã não me ouviu, mas que pena que a minha irmã e eu não conversamos, porque depois a própria Mariusa vai descobrindo que a irmã dela já foi conhecendo o filho ao longo de outras atitudes. Mas como ela, Márcia, falou para a irmã, na educação do meu filho, você não se mete, não bata, não pegue no meu filho, elas duas entraram num acordo. Então nós vamos nos amar como irmãs, nós vamos conviver como irmãs, mas a gente não vai conseguir ser tão amigas. Com um detalhe, a Mariusa amamentou o Bruno. Porque nessa coisa de irmã que vai trabalhar e deixa isso aquilo, a Mariusa tinha uma filha, um filho, mesma idade, parece que as duas foram mães ao mesmo tempo. Então quando a Mariusa tinha que sair, a Márcia amamentava a filha dela e o Bruno, e vice-versa. A Mariusa também amamentava o Bruno e a filha dela. Então você tinha uma coisa maternal mesmo, de ligação do leite materno. Então a Mariusa ali, ela não estava querendo brigar, ela estava querendo educar um sobrinho que era como realmente um filho dela. Elas têm essa relação muito próxima, todas elas. Mas a Márcia vai embora, não sabemos se no caminho a Márcia foi dando uma orientação pro monstrinho. Mas vamos dizer que ela não tenha orientado. Ali ele sacou que ele podia fazer o que ele quisesse. Se ela orientou, ali ele sacou que ele tem que ser mais inteligente. Não significa que ele aprendeu, mas significa que ele vai ter que ser mais inteligente para suas próximas ações. Então isso acontece quando ele tem uns 6 anos, se não me engano, uma coisa assim. Ele cresce e um belo dia, a outra irmã da Márcia, a Minervina, vê o Bruno tentando bater na Márcia, na mãe, aos 12 anos de idade. E ali parece que foi uma coisa muito triste para a Márcia, de o filho se revelar para a tia e revelar para a irmã que ela, na relação mãe-filha, ela era submissa a ele. Com certeza, ela se sentiu muito mal e muito triste, não por vergonha, mas porque ninguém quer que o seu filho seja um monstro,
Claro que não. Nem a mãe de Champinha, nem a mãe do Maníaco do Pai, ninguém quer. Nem a mãe do Guilherme de Pádua, acredito, não desejou ter um filho idiota. Mal. No caso, quando isso acontece, quando ele tem 12 anos, a Minervina, a outra irmã da Márcia, ela avisa o garoto, fala assim, encostar a mão na minha irmã, garoto, você vai ver só que eu passei, não faz assim com a sua mãe, hein? E ali dá uma parada. E a Minervina não conta para outra, para a Mariusa. Porque já existia ali, entre 3 irmãs, são 4, mas uma mora em Portugal. Entre essas 3 irmãs deve ter existido uma coisa, pô, não fala pra Mariusa. Porque, né, há 6 anos, porque ele tinha 12, então, sei lá, pouco quanto tempo antes, ela um dia me alertou. E ela vai falar que ela tinha razão, eu não quero discutir. Então essa irmã fica entre essas duas aqui, fica meio assim. Só que o Bruno vai crescendo e ele vai conhecendo a tal da máscara social que a doutora Rosângela Monteiro sabe muito bem apontar. E é muito fácil de identificar nele. Ele vai crescendo e ele vai se tornando um sobrinho amoroso, um neto gentil, um filho aos olhos de todos muito presente, uma pessoa divertida, uma pessoa que entretém, uma pessoa festiva, ou seja, ele não se tornou um chato, ele não se tornou fechado, ele não se tornou cara feia, ele não se tornou um homem com cara de mal. Ele foi se reorganizando para conseguir ser, aos olhos do outro, aquilo que o outro precisa ver nele. E ele foi muito esperto já. Ele entra na faculdade de Direito, Bruno, a mãe fica super emocionada, né? Porque é uma família que batalhou muito. Quando um filho entra numa universidade, é também um prazer pela própria família. A família se sente indo junto. Aquele diploma é de todos. E é bonito isso. O Bruno vai na faculdade de Direito e até ele consegue até um estágio. Já lá, mas daí, por conta da pandemia, parece que fecha o escritório manda as pessoas embora. Pandemia, né, gente? Quem viveu, viveu, e quem viveu, verá, ou já viu. Eles pedem para aquela tia que um dia, aos 6 anos, falou para ele, não faz isso, não mexe na bolsa da sua avó e não tenta bater na sua avó, que a Márcia se afasta um pouco. E ele, eu acho que tem um prazer, inclusive. Por quê? Ao longo dos anos, vamos lá, 6, 7 anos, ele lembra do que fez. Ele lá devia ter uns 20, ele mata com 23, ele devia ter uns 22, né? Ou 23, porque eu acho que foi em janeiro de 2020. Na entrevista, até ela falou, não, foi em janeiro de 2019, não tem como, porque se foi na pandemia, só pode ser janeiro de 2020. Ou seja, 11 meses antes de ele matar a mãe, ele já estava nesse certo prazer psicopata de ser. Esse danado não procura a Mariusa, aquela tia que deu de mamar para ele, que com 6 anos viu, que ele afasta a mãe dela, de alguma maneira, elas não eram mais tão juntas, passavam o Natal, mas tinha sempre aquele, sabe, aquele desconforto que todo mundo sabe um pouco, mas ninguém, é aquele bode na sala que ninguém fala que existe. Ele conseguiu criar isso. Pois como ele perde o emprego, ele vai lá na Mariusa, na tia, e fala, tia do coração, tia... Ai, tia, tô precisando de uma grana, porque meu escritório fechou, precisando de uma grana, tia do coração. E a Mariusa é uma mulher batalhadoríssima, e ela trabalha, pelo que eu entendi, tem um quiosque na praia, e ela trabalhando com funcionário, sabe, sei lá, fazendo pastel, fazendo coxinha, todo dia no quiosque ali, batalhando o dia a dia, e se chove, não entra. E se é um fim de semana baixo na praia, não vai. Mas daí vem aquele fim de semana grande que vem, que bom, dorme mais feliz, mas exausto, porque eu imagino um final de semana na praia, bombado, como não deixa aquelas pessoas que trabalham pela praia exaustos. Então ele pede para tia, para passar um mês, para fazer um bico de um mês, lá nessa barraca da tia, nesse quiosque, sei lá, do que ela vende ali na praia. E ela dá a oportunidade. E ela pensa, ela fala pra mim, ela fala assim, eu mesmo cheguei a falar, mordi minha língua, hein? Sempre achei que ele ia virar um bandido, mas não, o cara tá na faculdade e veio me pedir emprego pra me ajudar a vender coisa na barraca. Putz, queimei minha língua. Não. Ali você vai vendo o prazer dele de, inclusive, instigar a tia. Tem um instigamento, tem uma coisa assim, é com essa daí que eu vou, ele morde de volta, ele beija e afasta. Ele joga uma bomba de efeito moral, pega o negócio e sai e fala, não sei o que está acontecendo.
A tia, que trabalha há anos com as pessoas com quem ela trabalha ali na praia, tinha deixado os envelopes de pagamento já, e ela sempre confiou em todo mundo, e ali tudo sempre ficou. E todo mundo sabe quanto que ela vendeu. Então sabe que aquele envelope que tinha uns 5 mil reais, na verdade eram 10, porque ela tinha vendido e ter tido o dinheiro para pagar as pessoas e para sobrar algum para ela. É a vida do dia a dia de todos, eu vou falar, todo mundo, até eu tô aqui fazendo isso aqui. Tô aqui, ó, vendendo a camiseta, a caneca, então, olha que bonitinho. O squeeze da Odete. Então ela deixa ali os envelopes. Quando acho que é o próprio Bruno Safado pergunta, tia, você pode me dar meu pagamento? Ela, claro, quando ela vai pegar o envelope, cadê o envelope? Cadê os envelopes? Onde está esse dinheiro? Por onde andou? Ela começa a revirar tudo. Estava chovendo na praia, ela pega porque é uma equipe muito unida dela, todo mundo sai, menos o bonito, sai para ajudar ela a procurar revirar os lixos da praia. Porque ela pensou, será que eu joguei no lixo da praia? Vão lá e reviram lixo, saem revirando e não acham o envelope. Essa mulher teve que se desdobrar em muitas para poder pagar esses 5 mil para essas pessoas e entubar os 5 mil que ela investiu para conseguir ter. E é óbvio que foi ele que pegou esses envelopes. Hoje ela fala assim, hoje eu sei que foi ele. Mas naquele momento, por mais que até meu sexto sentido falasse, até para não brigar com a irmã isso aquilo, ela dava uma reorganizada emocional. Tem um outro ponto também desse Bruno, para vocês entenderem, eu estou trazendo isso porque é para entender como que isso às vezes está dentro da casa da gente. A gente pode ter um primo assim, um sobrinho, um filho, ou uma mãe ou um pai. E a gente tem que entender que essas pessoas vieram com defeitos de caráter e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu conversei com uma mãe que até me mandou e ela fala pra mim, meu filho é um psicopata, ela me traz realmente tudo que ele... Ela falou, sabe o que eu fiz? Eu me afastei dele, eu não tenho mais culpa. Eu não tenho mais culpa. Porque se ele entrar na minha vida, ele me destrói. Então é uma mãe muito triste por uma mãe matar o seu filho em vida. Mas, gente, se o cara é psicopata assim, principalmente nesse nível de ficar querendo se dar bem porque é o que ele mais quer, principalmente para aparecer, que a gente vai entrar agora nessa seara, não tem o que a gente fazer. E no caso do Bruno, ele começa na faculdade de Direito, um pouquinho antes da faculdade de Direito, ele começa com uma história de que ele quer ir para Portugal. Eu vou para Portugal. A mãe fala, mas meu filho vai para Portugal, eu quero ir para Dungeons, eu quero explorar, não sei lá, é gastado. Ele inventa que vai para Portugal. Um monte de gente sai ajudando a família inteira, inclusive a Márcia. Vende umas coisas dele, acho que ele tinha uma moto, vendeu. Só que começou a juntar o dinheiro. Esse dinheiro, esse desgraçadinho, é o que ele vai fazer. Como ele está na faculdade de Direito, ele começa, não sei porque falaram isso, porque não tem muito a ver, as pessoas que estão me falando isso, não tem muito a ver, gente. É que ele vai fazer, ele na faculdade de Direito, ele conhece a turma de Medicina, e a turma de Medicina é mais rica. Vamos com calma, porque tem gente rica fazendo faculdade em qualquer que seja a cadeira. O que ele pode ter é ter conseguido se envolver com pessoas com mais dinheiro que, por coincidência, faziam Medicina. Porque eu mesmo conheço um cara que é um super hoje anestesista que passou na USP, que fez residência no HC, batalhou a vida da batalha, e o cara veio de uma família bem simples aqui do Grande ABC. Não estou falando de Santo André, estou falando da Diadema mesmo, na parte mais pobre de Diadema. Então, assim, não é porque a pessoa está numa faculdade de medicina que ela tem grana. É óbvio que para se fazer medicina você vai precisar de dinheiro, porque você pode até estar na que não paga, né? Mas você tem material, você tem uniforme, mas você não pode trabalhar durante o dia, porque muitas delas são faculdades integrais. Então, assim, é mais complicado. Mas não é só porque a medicina que só tem gente rica trabalhando. É que muito se fala, ele foi sair com o pessoal da medicina e você sabe, lá só tem gente rica. Não, é verdade. Mas o que aconteceu? Ele conseguiu amigas, principalmente mulheres, amigas com mais grana, que parece aos olhos dele terem mais grana. Esse dinheiro que ele inventou para ir para Portugal, ele começou a usar esse dinheiro para sair com essas amigas e pagar contas para elas. Por quê? Porque ele queria se mostrar do mesmo nível delas. Com certeza, ele estava comprando seu passe. Para daí, de repente, uma amiga pode ter uma super casa na praia, com praia particular ali no litoral norte, ele quer ser amigo dela para ela poder levar ele para cá. Sabe essa gente interesseira, desgraçada, e que ela não tem vergonha de ser desgraçada? Ele estava fazendo isso. Só que para as amigas, ele estava mostrando a super máscara social, que ele, inclusive, tinha dinheiro. Ele nega a existência da mãe e ele nega o lugar onde ele vive.
Ele não é que ele morava mal, mas ele morava numa casa da mãe, da Márcia, uma casa própria, numa área mais simples do Guarujá. O que não significa que estar nessa área mais simples do Guarujá, ele não possa crescer, ele não possa ter dignidade, ele não possa ter a vida, porque a casa deles era totalmente correta, não tem problema nenhum. Só que era num endereço num CEP menos nobre. E ele queria ter o CEP nobre, para impressionar as coleguinhas, que já estavam caindo no conto do desgraçado. Eu falo desgraçado, gente, porque eu acho que essas pessoas não têm a graça de viver. Eles querem tirar a graça de viver do outro. Vamos voltar. Ele pega, então, e não vai mais para Portugal. Na faculdade de Direito, ele resolve que, então, ele vai passar para Medicina. A Márcia conversa com ele, fala, meu filho, eu não tenho dinheiro para te pagar uma faculdade de Medicina, eu não consigo. Olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que estudar, passar numa particular, em primeiro lugar, para conseguir bolsa, ou ir para uma estadual, mas assim, você que vai ter que arcar. E aí ele tem uma brilhante ideia. Mamãe, vamos fazer assim? Vamos alugar essa casa aqui sua. Vamos vender esse teu carro, chinfrim. E a gente pega e muda para um endereço bom aqui do Guarujá. Então ele dizia para as pessoas que morava nas Astúrias. Então ele queria mudar para essa praia chamada Astúrias, lá no Guarujá. Parece que já estava vindo até apartamento. A Márcia chega a falar, ok, Bruno, a gente pode pensar em fazer isso. Só que deixa eu te contar, o que eu vou entrar com o aluguel é o aluguel que sai da casa. O restante você vai ter que pagar. Vamos dizer que ela alugando a casa dela, ela consiga R$1.000. E o aluguel deles é de R$2.000. R$1.000, ele vai ter que batalhar para ir atrás. Ela dá os 1.000. Ela falou, eu te dou inteiro o aluguel da casa para cobrir o aluguel do apartamento. O resto, gato, vai trabalhar. Como, né? Boa parte da população tem que fazer todo dia. Como eu tenho que fazer, eu passo como você também. Então, ele fala, mas isso não é legal. Tô pensando em trabalhar, gente. Coisa chata essa coisa de trabalhar. Ao mesmo tempo, essa coisa chata de trabalhar, ele continua vendo apartamento. O primo dele, o filho da Minervina, da irmã, de uma das irmãs, não a Mariusa, é a que sempre sacou que esse menino era safado. A Minervina é que vê ele tentando bater na mãe com 12 anos e se cala para a outra irmã não ficar chateada, e ela tem uma adoração. A Minervina tem uma adoração ao Bruno. Ela fala, ela me contando, dá uma angústia, porque ela enterrou a mãe, enterrou o sobrinho, e o sobrinho vivo, e você vê o amor se transformando em ódio, e ela, ao mesmo tempo que ela quer odiar, ela ainda ama, coitada, Minervina. Aí eu entrevistando ela, me dá uma vontade de levantar e falar, minha filha, vem comigo aqui, sabe, porque é tristeza de ver aquela mulher sofrendo por causa desse guri tapado aí. Ele chega e fala, mãe, é o seguinte, a tia Minervina, que me ama de paixão, que é minha fã, vai dar uma moto pro filho dela. Até a tia Minervina tá dando moto pra filha. Você não vai me dar nada, não? Mas vamos lembrar que ele vendeu até a moto dele, eu acho que é o que ele vendeu, para ir para Portugal. A mãe fala, mas meu filho, coração, paixão, você não é para Portugal? Cadê aquele dinheiro? Ai, já... Você usar muita festa, né? Praticamente, não foi isso que ele falou, mas daí ele pensou, filha, sabe quanto custa pagar o champanhe na melhor balada do litoral paulista? Não custa barato. Ele me lembra muito a personagem da Maria de Fátima, do Vale Tudo, Odete Roitman, claro, se chama Odete Roitman, em homenagem a Beatriz Segal, grandíssima atriz que fez a Odete Roitman em Vale Tudo. A Maria de Fátima, ela não tem a vergonha de oferecer isso para a mãe dela, para a Raquel Scioli. Ela chega para a mãe e fala, mãe, o vovô morreu, tem essa casa porcaria aqui que ela morava, acho que em Foz do Iguaçu, tem essa casa porcaria? Ela fala assim, vamos vender isso daqui, a gente vai para o Rio de Janeiro, fica na Zona Sul, a gente compra umas roupas para você e para mim, que a gente consegue, você até fica arrumadinha, fica bonitinha, e a gente vai atrás de homem rico. A mãe olha e fala assim, quê? Ela fala, não, porque, né, não vou viver nessa casa. Ela vende a casa da mãe porque estava no nome dela, porque o avô e tal. Mas ela vende e deixa a mãe na rua. Eu tenho a sensação de que esse garoto, esse Bruno, ele lembra muito essa personagem da Maria de Fátima. Ele só não vendeu a casa e largou a mãe na rua porque a casa não estava no nome dele. Porque senão ele não estava nem conversando com a mãe sobre isso. Está no meu nome, eu vendo que eu faço o que eu quiser. Nessa movimentação, que ele quer moto, que ele não quer moto, que ele quer a moto, a mãe compra. Só que ele... Em outubro de 2020, o assassinato é dia 21 de dezembro de 2020, poucos meses antes. Inclusive, ele tem uma grande briga com a mãe dele. Ninguém sabe o motivo. Mas o namorado da Márcia, porque ela separou do Joel, do pai do Bruno, eles são super tranquilos e tal, e ela estava com o namorado, 44 anos, moça nova demais. Ela está com o namorado dela, e ele chega nessa hora e ela conta para esse namorado. Eu tive uma briga tão feia com o Bruno,
que pela primeira vez eu vi o meu filho me olhando com ódio que eu nunca imaginei ver tanto ódio nos olhos dele. Olha só, 2, 3 meses antes. É óbvio que ele começou a organizar. Não é um crime premeditado, mas é um crime muito desejado. Isso com certeza. E você percebe que ele vai tendo ódio, não é porque ele odeia a mãe, é porque a mãe está sendo um empecilho. Para ele poder ser o bom vivant que ele quer ser. Ele quer transitar entre os ricos, ele quer viver o rico, mas ele não é, e não vai ser. E agora não sei como é que está vivendo. A gente vai chegar nesses amiguinhos dele aí, se você for amiguinho do Bruno, você se liga aí. Você se liga, para de ser tonto ou tonta e entrega esse garoto. Porque esse moço não é bom, não. E você acha o quê? O cara que mata a mãe não vai matar. Ah, beijo pra você. Mas vamos continuar. Ele pega esse Bruno aí e vai seguindo a toada dele. Pensando, com certeza, no momento de mudança para esse apartamento. A gente não sabe qual era a briga, mas provavelmente já era. Ele queria ir para um... Porque, claro, levou ela para ver um apartamento, mas devia ser um apartamento menor, que até daria, apertando para... Mas já viu um de 2 quartos? Vamos para um de 4, né? Ainda mais que ele não sabe o preço do dinheiro, porque ele pega da bolsa da avó, ele pega do dinheiro da tia, ele pega da própria mãe. Você acha que não? Você acha que ele nunca usou o cartão de crédito da mãe sem ela depois descobrindo, depois perdoando? Com certeza, ele não ficou todos esses anos sem fazer nada. Lógico que sim. A Márcia vai chegar até dezembro, mas de 21 de dezembro ela não vai passar. Só que até ali, o que ela faz nesse período? Ela coloca umas câmeras de segurança dentro da casa, uma dentro da casa e uma na garagem, pela parte de dentro, e outra na garagem pela parte de fora. Com um detalhe muito importante. Essas câmeras eram de conhecimento do Bruno, da família da Márcia, até porque o Bruno podia acionar e acessar as câmeras pelo seu próprio celular. E essas câmeras foram colocadas por quê? A própria irmã, não a Mariusa, a Minervina, ela deixa muito claro para mim que a sensação que ela tem é que a Márcia Lanzani sabia que alguma coisa ia acontecer com ela. Ela tinha quase certeza. Por isso, e que bom que ela fez isso, porque caminhava de uma maneira que poderia não ter, assim, não está sendo simples, porque não foi descoberto. Vou entrar na parte da polícia que é vergonhosa, mas pelo menos a gente já sabe o nome do autor, a cara do autor, o que possivelmente aconteceu por conta das câmeras. Que ele não apagou, que ele não quebrou e que ele não tirou. O que mostra que a própria arrogância e o narcisismo dele o torna o que o psicopata, todo mundo acha que o psicopata é inteligente, né? Mas eu já concordei com a doutora Rosana. O psicopata é burro pra caramba, esse menino se mostrou sendo. Talvez, se ele conseguisse passar, ele vai ficando mais amadurecido e aí ele vai aprendendo com os erros e não errando aquele erro de novo, mas vai errar outros porque a arrogância vai te entregar. Que é o que esse garoto fez. Ele permitiu que toda a atrocidade dele fosse conhecida e reconhecida, conhecida pelas câmeras e reconhecida por quem o conhece. Este é um crime que a investigação é feita pela família, já vou me antecipando, tá? Eu adoro quando a polícia faz um trabalho, meu Deus do céu. Como o lá de Santos, agora que eu fiz agora, o da Andréia, da Amaral, que a polícia conseguiu pegar aquela menina do mal. Quando a polícia consegue fazer um estado da arte de um nível de crimes como Isabela Nardoni da vida, é tão bonito, é tão legal, é tão bom você poder falar de uma investigação bem feita, que não vai ser o caso. E a investigação vai começar no crime, a investigação da família. O que acontece? Vou começar como a família descobre, para a gente entender como é que foi o crime. No dia 22 de dezembro de 2020, dia esse, de aniversário da Mariusa, daquela tia que deu de mamar para ele também, junto com a filha que ela tinha, e também foi uma mãe de leite materno. Aquela tia que pegou ele aos 6 anos, pegando dinheiro na bolsa da avó, aquela tia que ele pegou os 5 mil reais dela, essa mesma tia, recebe uma ligação avisando que a Márcia tinha tido infarto. Enquanto isso, em paralelo, a outra irmã, Minervina, já estava sabendo. O Bruno já tinha ligado para ela e avisado, umas 8 horas da manhã, que a irmã tinha sofrido um infarto. Vai todo mundo para casa da Márcia. O que eu não consigo entender é como nesse momento ainda ninguém chamou polícia, ninguém chamou SAMU, ninguém chamou nada. Ninguém, mas nem lá de dentro, nem aqui de fora. Todo mundo vai e se despenca ali, não sei por quê, porque afinal de contas ninguém ali é médico. E também demoraria mais tempo para chegar. Elas chegam, quando elas chegam lá, o pilantrinha do Bruno
vira e fala assim, já tá chegando a médica do postinho. O médico é a enfermeira. Ele foi lá, porque uma amiga dele que estava com ele, falou, chama o médico, chama o médico. O Bruno que saiu, acho que para levar o médico, voltou, elas lembram das câmeras. E elas começam a mexer no aparelho para ver as imagens. Quando o Bruno chega, ele fica até nervoso. Ele, como bom psico, já faz uma bomba de efeito moral, já joga e fala, ai meu Deus, cachorro, cadê pra tu? Pegou aqui, começou a mexer, falou, olha, ela chegando, ele começa a passar as imagens sem ninguém ver direito. Só que você está num momento de tristeza, acabou de descobrir, você vai se perdendo e esquecem da câmera. Das câmeras, que são 3. Elas seguem o bonde, vão para a delegacia. E ela pergunta até para o médico, é um infarto? Parece que foi um infarto. Tem alguém que tem que fazer um boletim de ocorrência para até para o ML. Vai alguém na delegacia e fala, olha, parece que foi um infarto. Segundo o filho, foi um infarto. O ML chega, ela pergunta assim, há quanto tempo você acha que a minha irmã está morta? Ele olha e fala, olha, umas 12 horas. Ela fala assim, hã? Ela falou, me fala uma coisa, ele vai para onde? Aí ele explica, primeiro ele vai para o Guarujá, depois para Praia Grande, para vocês entenderem o que acontece. Quando uma pessoa é encontrada morta, ela vai primeiro, aqui em São Paulo, pelo menos, para o serviço de verificação de óbito, ou então direto para o IML. O que um não quer dizer nada que outro. Se você vai para um, não quer dizer nada. Fizeram uma confusão de uma lenda urbana com a história da Mariana Sarney, que olha, vou falar uma coisa para vocês, que confusão mais desnecessária. Ela é encaminhada para o serviço de verificação de óbito, mas ela poderia ter sido encaminhada para a ML, às vezes até por questão de espaço, tem lugares que é um só, no mesmo lugar. Só que lá é assim, se ela morreu de morte natural, ela fica no Guarujá, e o Guarujá libera o corpo. Se no serviço de verificação de óbito ele perceber que aquilo tem um crime, ele manda para o ML. Os dois vão fazer autópsia, os dois vão entender o que aconteceu, porque os dois têm que dar causa à morte. A diferença é que o SVO pode dizer que é uma causa natural e libera o corpo. Se ele está fazendo aqui, viu, que essa mulher não tem nada a ver com infarto, isso, aquilo, e tem marcas que ela tem de possibilidade de morte, na verdade, um assassinato, ele manda para o ML, porque ali vai ser feito o tratamento para da documentação de algo para ser investigado depois. E ela pede para ele, ela fala para o cara do ML, pode pedir um favor? Se o corpo for para Praia Grande, você me avisa, por favor, a mim, a mais ninguém, porque o Bruno estava rodando muito, e até o pai do Bruno, que estava no local, estava começando a desconfiar. Todo mundo começa a achar esquisito. Bom, mas isso está lá no dia 22. A mulher teria que ter morrido, então, também no dia 22, porque são 5 horas antes. Ele encontra o corpo da mãe às 7. Ela teria que ter morrido às 2 da manhã. Então era tudo 22, mas não, ela morreu no dia 21. Que nós vamos descobrir. Quando ela está por ali, ela fala assim, Beto, foram 15 minutos. O cara saiu, ligou e falou, tá indo para Praia Grande. Ela, por favor, não fala para mais ninguém. Ela olha para cá e o Bruno começa a querer, o que está acontecendo? Não, eu vou lá, eu vou ver. E aí elas, Mariusa e o Joel, o marido, e a outra irmã, começa a sacar o seguinte, esse menino já está me enganando, agora quem vai enganar ele é a gente. A gente vai enganar esse tonto. Ele que vai ser o tonto, não vai ser a gente. Ela vai, a mãe vai para o IML e lá na Praia Grande. O dia vai passar. Ninguém da família consegue comer, ninguém consegue dormir, ninguém consegue nada. O Bruno fica com a casa cheia de amigos, de amigas principalmente, onde praticamente está festejando. Gente, eles se entregam, né? É a família Gonçalves, é a Suzane, é a outra Andréia lá que faz um serviço no namorado. É assim, você se entrega, você precisa comemorar. Nem que seja para enganar os seus amigos, você precisa ficar tadinho, você me leva para sua casa, sua mansão lá. Meu pai precisa de uma casa, precisa de um carinho, de um amor. Você me leva para sua cobertura? Precisa de um amor. Ele deve ter feito isso também, porque essas meninas são bem tontas, pelo que eu entendi. Essas amigas dele. O que acontece? Ele fica ali. Passa o dia numa rave, praticamente, porque começa logo que a mãe morreu e termina no dia seguinte, pouco antes do velório. Quando a família está esperando, né, para velório, ligam para Mariusa falando, olha, o corpo vai ser liberado. Ela corre para Praia Grande. E o Bruno já descobriu que ela estava na Praia Grande e estava morrendo de medo. E ele fica ligando, e a Mariusa fala, olha, realmente foi infarto. E ela corre pro velório, porque na hora da Praia Grande, eles falam assim para ela assim, o corpo vai ser entregue lá no velório. Ela fala, eu que recebo, sai correndo pro velório, chega, o Bruno já tá chegando, ela dá uma drops, ela pega o cara do ML, assina o papel,
pega e dobra o papel. Nessa hora ele chega e fala assim, que papel é esse? Eu falei assim, que papel? Era papel na mão, maravilhoso. Esse é o papel de ML? Não. O que é isso? Não, isso aqui é o papel da coroa de flores. Cadê o papel de ML? Ai, não sei, Bruno, tô tão tonto, acho que tá no carro. Pega pra mim, eu preciso desse papel. Ela falou, pego, claro. Aí chamam o Bruno, ela dobra, põe no bolso e sai correndo pelo meio do velório. Esse homem, que vai ter um cachorro, que vocês vão entender o que aconteceu, que chama a Nina, a cachorrinha. Esse homem desgraçado pega a cachorrinha que se treme inteira, segundo uma das irmãs me conta. Ela fica se tremendo e ele põe a pata da cachorra na testa morta da mãezinha dela. Porque a mãe ela a via como mãe. Ele não via aquilo como mãe, via só. E esse Bruno, tacando nas mídias sociais, saudade de mamãe, minha rainha eterna, amor para sempre, luta eterno, mamãe cuida de mim, mamãe fica comigo, mamãe. A Minervina, a irmã que ainda gostava e ainda ama o Bruno, ela até chega a comentar que ela fala, Bruno, depois vamos lá para casa, vamos ficar em família. Ele vira para ela e fala assim, aí vai caindo a máscara, né? Minha mãe era minha única família. Por quê? A partir da morte da mãe, o dinheiro vai vir para ele. Você acha mesmo que ele vai querer ver aquelas pessoas alguma vez depois na vida? Claro que não. Ele tinha vergonha de dizer que aquela era a mãe dele, que é ali que ele morava. Ele não quer, ele quer ser rico. E aquele seria o primeiro grande golpe dele. Mata a mãe e consegue o dinheiro. Que aí não vai ter, né? Porque filho que mata pai, desde Suzane von Richthofen, depois julgado, você perde todo o direito de herança, hein? Não é com a história de meeiro, como a doutora Solange explicou já, e também um outro advogado já explicou que é meeiro. Meeiro é uma outra história, entre mulher e marido lá tal. Filho perde herança. Matou, foi julgado, condenado, acabou a sua herança, você não tem mais nada, você não tem direito a absolutamente nada. Então, se liga, tá com essa ideia idiota? Tira. Vai trabalhar, quando cedo vai trabalhar. Ele já dá esse aviso pra tia, minha família morreu com a minha mãe, porque nunca mais vocês vão me ver. Porque para ele ainda estava a história de que a mãe tinha morrido do infarto. Só que vai vir aqui uma surpresa, só que antes, eu vou te contar agora ou daqui a pouco o crime? Eu vou te contar agora o crime, como é que foi. O que acontece? Qual é a dinâmica? Já depois descoberto, eu vou te trazer já a dinâmica e depois eu te vou colocar os pontos terríveis que a polícia não fez ou fez. O que ela fez errado e o que ela não fez teria que ter feito. O Bruno está em casa, naquele 21 de dezembro. A Márcia chega às 7 horas da noite, mais ou menos. Com um detalhe. A Márcia, pouco antes, ela tinha feito um FaceTime com o namorado dela e ele vê nela a roupa que vai ser encontrada morta. Isso é importante, por quê? O Bruno diz que a mãe chega em casa, vai tomar banho, ou seja, trocou de roupa, vai tomar banho e vai deitar. Ela chegou às 7 horas. Se tomou banho e tal. Quando ele chega, ele vai até entregar uma água para ela que ela pede e tal, e fecha a porta. E aí ele vai dormir. Acorda às 6 horas da manhã, no dia 22 já, e vai para academia. Sendo que ele nunca vai para academia antes das 9 10, mas naquele dia ele resolveu às 6 da manhã. Ele foi às 6 da manhã para academia, fica na academia, volta às 7 e meia. Por quê? Tem a imagem da moto saindo, 6 horas, da moto dele voltando com a moto às 7 horas. Ele chega, isso é o que ele estava contando que aconteceu. Ele chega e encontra a mãe morta. Liga para as tias. Fala que ela teve um infarto. Ele já decidiu que é um infarto. Fala que ligou para um amigo médico, tentou fazer... como é que é? Volta à vida e tudo mais, e conseguiu que ela teve um infarto e ficou naquela história do infarto. Aí que vem, aí eu já vou puxar lá do final do velório. No final do velório, a irmã da Márcia, tá no papel escrito o quê? Que a Márcia morreu por asfixia mecânica, ou seja, rush, né? Um estrangulamento, qualquer coisa assim. Mas foi asfixia mecânica, ela morre por alguém tentando não, ela morre porque alguém ficou até ela morrer sem ar. E ela está com esse papel. Ela vai para a polícia e fala, olha, sabe aquele BO que foi feito aqui, de uma mulher que morreu por infarto? Então, não foi infarto não. Olha o que está aqui no ML. Ela morreu de asfixia mecânica. Nisso, eles precisavam pegar o Bruno ali para, já deixar preparado com a polícia. Ela fala para a polícia que foi por asfixia. Os investigadores olham aquilo e falam, você já viu o que deve ter acontecido, né? Ele corre, o pai do Bruno corre e liga para o Bruno e fala, Bruno,
Sabe o que é, filhão? Tô precisando passar na casa da sua mãe, porque... Ele, não tô no outro bairro, não vou pra casa da minha mãe, não. Desculpa, minha mãe não quer muita gente em casa. Minha mãe não ia gostar disso. Ele fala, não, meu filho, não é uma questão se sua mãe gostaria ou não de ter gente em casa. Eu preciso, porque eu deixei meu cartão de débito lá, e meu carro tá parado em frente à casa da sua mãe. E estou sem gasolina. O que você quer que eu faça? Eu preciso do dinheiro para pôr gasolina. Aí ele fala, pai, que saco. Ele fala assim, não, você tem que ir lá. Não, me dá uma chave, chamar um chaveiro. Eu falei, não, tá bom, peraí, vou dar um jeito aqui. Vou aí, eu acho que eu deixei a chave na bolsa de uma amiga. 10 minutos, segundo essa tia, a Mariusa, ele está lá na frente da casa, com a moto dele. Com a amiga que teria a mochila. Eles chegam e eles falam, filhinho, deixa eu contar uma coisa pra você. Sua mãe não morreu de infarto. Ele, como não? Junto com a amiga dele. Ela fala assim, não, sua mãe morreu de asfixia mecânica. Não, imagina, isso é impossível. E ela fala, não é impossível. Tá aqui, ó, papel. Não, isso é só papel. Não, isso é do ML. O ML prova, agora vai começar a investigação. Sua mãe morreu asfixiada. Bruno, o que aconteceu? Chegam nessa hora os dois investigadores, aquele que está na delegacia, sobem e falam, e aí, garoto, a menina, amiga dele, fala assim, meu Deus, isso é Marcinha, uma exceção, que horror. Daí ele vira e fala assim, cadê o DVD R, que eu sei que tem câmera aqui? Ele fala, nossa, sumiu. O DVD R sumiu. Olha, ele ficava ali, ele sumiu. A amiga fala, gente, será que foi aquela hora que a gente viu mexendo na maçaneta? Ela quis dizer o quê? Ou ele inventou, foi lá mexer na maçaneta para parecer que estava tendo um assalto, ou já está macumunada com ele também, ou ela inventou ali na hora para salvar esse colega. Não sei por que as pessoas gostam de salvar a gente bandida. Aí ele pega e fala assim, pode ser. O investigador fala, beleza, vamos lá para a delegacia para a gente conversar um pouquinho? Para você me passar o seu depoimento? Porque agora vai entrar mesmo a investigação. Ele fala, pichão, vou lá então, eu tenho que ir mesmo, então, não, tá bom, então eu vou. Chega na delegacia, a Mariusa e o pai dele, o Joel, estão ainda em casa, na casa da Márcia, meio que tentando entender o que está acontecendo, sabe? Até um pouco antes dele ir para a delegacia, a Mariusa chama o sobrinho no quarto e fala, pelo amor de Deus, menino, se aconteceu, me fala agora, é a tua chance de poder ter... E aí os investigadores falam, a partir de agora não tem mais papo sozinho não, pode tirar disso daí. O Bruno chega na delegacia e eles ainda estão ali na casa. O Bruno fala, o investigador liga e fala assim, oi, dona Mariusa, beleza? Seguinte, dá uma olhada dentro do forno. Ela abre o forno e está lá o DVD-R. Por que o Bruno teria escondido o DVD-R? É a primeira pergunta. E por que ele entrega, né? É um pato mesmo. Aí ele vira e fala assim... Até porque teve uma coisa, quando ele falou que não tinha DVD-R, a irmã da Márcia fala, ou o Joel, alguém fala, mas eu sei um fulano que tem cópia do que está sendo gravado aqui. Aí ele percebeu que se ele não entregasse também, eu conseguia a cópia de qualquer maneira. Ele pega, vai com eles acham o DVD-R, e o Bruno diz. Aí eles começam a ver as imagens. As imagens mostram o quê? A Márcia chegando em casa às 7 horas, indo para o quarto dela, tem uma conversa, não parece que tem uma briga, uma conversa ali com o preguiçoso do filho dela, ali, sem camisa inclusive, e com a cachorrinha ali, que com certeza ele devia maltratar aquela coitada, porque psicopata adora maltratar bichinho, ali toda festiva que a mamãezinha dela chegou. E as câmeras, inclusive, tinham sido colocadas, segundo a família, acho que eu esqueci de falar isso, né? Segundo a família, essas câmeras tinham sido colocadas para que a Márcia visse a cachorrinha durante ao longo do dia a dia na casa, porque ela tinha uma paixão pela cachorra, mas a cachorra já tinha 5 anos. Eu até entendo, porque o bichinho vai ficando velho, a gente vai ficando mais... O Dé tá com 13 anos. Eu tenho vontade de ver só porque ela tá muito triste, muito assim, sabe? Ela tá com 13 aninhos, ela tá mais dodóizinha, fica mais velhinha. Queria ter, porque se acontecer alguma coisa com ela eu vejo. Mas eu colocaria agora, nunca pus. Então tem uma... Querem muito dizer também que às vezes ela estava com sexto sentido. Também pode ser. Mas pode ser mesmo também pela cachorra. E ela tinha posto imagens lá embaixo e lá fora, porque meses antes o Bruno tinha inventado que ele estava chegando em casa às 3 da manhã e estavam tentando arrebentar o portão da casa. Eu não sei se ele tinha roubado alguma coisa da casa da Márcia e quis botar a culpa nesse pseudo ladrão. Isso não foi colocado tão mais pra frente depois. A gente não sabe. A gente sabe que foi colocado câmera, porque a Márcia disse que estavam tentando entrar, que o Bruno teria visto, então por isso teria que ter câmera mais por segurança. E que a câmera dentro da casa seria para poder ficar de olho na Nina, na cachorrinha dela, que já estava ali com 5 anos. Beleza. Essas câmeras aqui vão nos salvar. E essas câmeras têm uma posição que pega a sala, os quartos, aqui os banheiros. Uma casa pequena, dá para você ver tudo. O Bruno sabia, inclusive, o enquadramento.
Então você vê, a Márcia chegando às 7 horas, eles dão uma conversada, ela vai pro quarto, chega no quarto, ele vai atrás dela, começa uma discussão, você não consegue ver tudo, mas você consegue ver uma parte. Ele pega a mãe, assim, joga no chão mesmo, você vê a cachorrinha. Eu falei isso para a irmã delas, para as irmãs dela. Eu falei, a sensação que eu tenho com essa cachorrinha, que é uma cachorrinha pitichu, que é um... como é que é o nome daquele cachorrinho? Tipo um poodle, mas não poodle, não sei, uma marca de cachorrinho pitichu, assim. E ela fica latindo, a Nina, porque vê a mãe dela no chão, com aquele desgraçado em cima dela. E eu tenho a sensação de que ela queria ser um Doberman naquela hora. A mãe, minha filha, ela voava no pescoço daquele homem. Entendeu? Mas voava. Mas voava. E ela não pode fazer nada com a mãe dela. E a mãezinha dela fica ali. O Bruno, pela câmera você vê, ele sai, fecha a porta, fica na sala, numa boa, entra depois, isso é umas 7 horas. Ele entra depois mais 2 vezes, tipo 9, tipo 11 da noite, com um copo d'água, como se estivesse levando alguma coisa para ela. Porque ele já estava macumunado na cabeça dele algumas coisas que ele poderia fazer. A irmã da Márcia, a Mariusa, até faz um apontamento que é interessante. Que ele, o Bruno, antes de entrar no quarto dela, desce, pega uma bolsinha e sobe para ir até o quarto da Márcia. Ela acha que ela tinha um taser, aquele negócio de choque. Mas o taser deixaria algumas marcas que não foram encontradas pelo IML. Não sei, também, como esse caso foi muito mal feito pela polícia, eu não sei se tem mas ela tem a sensação de que ele está dando dá para ver uma mancha, assim, como se fosse um controle remoto, tal, mas ela acha que é um taser. Quer dizer, mais cruel ainda, né? Porque o homem é enorme, o homem resolve com a mãe dele sem fazer muita coisa. E lá no chão ela vai ficar. Em princípio, ela está, quando a gente vê pelas imagens, no chão dá para ver pela porta. O corpo é encontrado do outro lado da cama, ou seja, ele também arrastou o corpo até lá. O Bruno, daí, diz que ele ele teria guardado as imagens, que ele estava muito preocupado, porque tinham dito que a mãe tinha tido não sei o que lá, da asfixia, e ele tinha brigado com a mãe dele. E ele estava preocupado de ver as imagens e achar que ele que matou. Porque ele, inclusive, dá para ver pelas imagens que ele briga com ela no quarto, e ele sai e leva água para ela 2 vezes, que eles até conversam, e ele vai mimir gostoso. Mas é impossível, porque a morte dela aconteceu 12 horas antes. Não aconteceu logo que ela chegou às 7 horas. Por isso que às 6 horas da manhã, quando a coisa chega lá umas 8, ela já estava morta. Ela morreu entre 7 e 8 horas da noite. Então, assim, e ela tem marcas, né? As irmãs, inclusive, o que muito chama forte a história para Mariusa é que, primeiro, ela não tinha remédio, ela nunca tomava remédio, não tinha problema nenhum de coração, as irmãs saberiam, foi vasculhado o remédio pela casa, não encontraram uma vitamina, outra que não tinha nada. Ela viu que a irmã estava de anel, ela pergunta, cadê o relógio da sua mãe? Ele falou, eu tirei porque eu estava com medo de inchar, mas ela estava com anel e brinco. Elas falam, minha irmã nunca dormia com anel e brinco, jamais. E detalhe, um brinco só, não com os 2, o que mostra a luta, é real. Esse brinco parece que não foi achado. A Márcia estava com a mesma camisa, mesmo top, sei lá, que o namorado dela viu, um pouco antes de ela ser morta, pelo FaceTime. Então, ela não tomou banho, como o Bruno disse. Porque o Bruno diz que eles brigaram, e ela depois foi tomar banho, e depois ela escorregou no xixi da cachorra, bateu a cabeça, porque ela tem um machucado na cabeça, e teve um infarto. E o Bruno estava com medo que, por conta disso, achassem que ele que tinha matado a mãe. Que é o que aconteceu, ele que matou a mãe. A dinâmica dele é muito ruim, porque você não tem como morrer de asfixia sem alguém te asfixiar, filho. Sabe qual é o problema? Você tinha que ter feito antes medicina, feito medicina legal, já que você quer ser um assassino, você devia estudar um pouco mais, porque, primeiro, não seja. Agora, se você queria ser, não dá para você... talvez, espero que como advogado seja um pouco melhor, né? Porque como médico, realmente, você está demitido. Então, é por isso que o DVDR é por ele retirado, para não fazer... Porque ele achou que estava com medo das pessoas descobrirem o que ele fez de fato. Só que não jogou fora o DVDR. As irmãs já tinham sacado, e aí entra um ponto muito importante, que é a parte da investigação. Quando elas chegam, as irmãs e o ex-marido, o Joel, não é chamada a polícia, não é chamada nada. E o ex-marido até é sargento aposentado da PM. Mas quando chega a polícia, não fazem muita coisa, foi infarto, né? Foi infarto, vai embora. Não foi periciado o local. O corpo, gente, foi fotografado pelas irmãs. Eu vi essas fotos.
Eu vi, dá pra ver, marca, assim, é impressionante. Qualquer pessoa que trabalha um pouco com crime, talvez você aí, que já está comigo aqui nessa jornada criminal há muito tempo, você já saque vendo alguma coisa como eu, já, putz, depois de ver tantos 500 mil laudos, você já até percebe alguma coisa. Não posso assinar nada, mas dá pra você falar, isso daqui. A doutora Rosângela Monteiro entraria ali e ela não falaria assim, quem estava aqui? Câmera, quero ver a imagem. Pô, o policial entra, não vê a imagem, não pede imagem, não vai perícia fotografar o corpo, não se tomam coisas, por exemplo, a unha daquele filho ordinário, ver se não tem marcas de defesa que tinham no corpo do Bruno e não foram feitos exames para se comprovar isso, não foi feito o exame de corpo de delito. A polícia que investigou não fez nada neste caso. Que, ó, vou falar para vocês, é de uma vergonha para quem estava à frente dessa história, que é muito triste, porque uma família inteira está destruída e esperando justiça e só não conseguiu a tempo por conta do erro policial, porque ele vai para a delegacia, ele conta toda essa história das câmeras e ele sai pela porta da frente. Ele sai pela porta da frente porque você não tem ainda elementos. Eles não tinham visto as imagens ainda tão bem. Eles não tinham ainda elementos para pedir uma prisão preventiva. Mas depois de ver as imagens, o que me custa me solicitar uma prisão preventiva? Ah, sabe o que é? É que as imagens têm que ser periciadas. Legal. Você sabe quanto tempo demorou para sair o laudo pericial? 6 meses. Esse cara ficou 6 meses. E ó, caiu fora. Óbvio que caiu fora. Porque ele matou, porque ele é um bandido, porque ninguém que está falando que é inocente vai cair fora. Ele pega e foge. Quando o laudo pericial sai, comprovando que aquelas imagens são... eles pegam e falam, aí pedem a prisão. Aí sai a prisão preventiva do cara, mas o cara já caiu fora. E aí tem umas coisas muito doidas. Ele começa a postar, inclusive, assim, o anjo da... Foto dele com a mãe. O anjo da minha vida sempre cuidando de mim. Minha mãezinha querida me mandou anjos aqui na terra para me protegerem. Esses anjos são essas amigas. Se você é amiga desse cara, eu vou falar uma coisa pra você. Ó... vergonha de você. Esse cara está sendo protegido por amigos. Parece que ele até deu uma entrevista, o Bruno, acho que para a Record, uma coisa assim. E ele nunca se entregou, porque ele quer o seguinte. Para ele se entregar, ele não vai se entregar, ele vai voltar. Ele quer que primeiro a prisão seja revogada. Ele não quer a prisão. Segundo, que as pessoas têm que ser assim, olha, eu vou me entregar, mas é nas minhas condições. A minha primeiro. Não vou ser preso. Segundo, a história que vale é a minha, tá? Essa historinha aí de bobagem. Já expliquei tudo o que aconteceu. Tava indo dormir, briguei com ela. Eu acho que ele vai até usar que as marcas no pescoço são porque ele deu uma enforcada, mas ele não matou. E a minha mãezinha já tinha me perdoado. O que tem muito forte nessa imagem é algo corriqueiro. Você não tem a surpresa muito da massa. Talvez não tão corriqueiro a morte, porque senão não tem como você morrer mais de uma vez. Mas assim, a violência, a truculência e a agressão do filho, me parecem, vendo as imagens, que é algo já projetado naquela dinâmica, infelizmente. E esse é um grande problema. Pessoas violentas, elas uma hora vão para a violência máxima. A gente não tem como ver com gente violenta. De jeito nenhum, nem sendo mãe, nem sendo pai, nem sendo irmão, nem sendo marido, nem sendo mulher, nem sendo nada. Pessoa é violenta, cai fora, vai embora, vai boletim de ocorrência, vai, vaza, bloqueia no Instagram, não consegue dar o celular para alguém e falar, não consigo, me cuida, não me deixa ligar para ele, porque meu amor é tão grande, eu não consigo. Se livra, se vira, sai desse vício, sai dessa coisa tão horrorosa. E no caso ali, você percebe que aquele terror final não era corriqueiro, óbvio, não tem como. Agora, a violência, a truculência já era algo meio... Ele é capaz de falar assim, não, mas às vezes eu dava umas enforcadas à minha mãe. Ela me irritava. Ela sempre teve marca no pescoço. Eu acho que não, porque senão as irmãs teriam me falado. E no Guarujá é tudo muito quente, as pessoas usam quer chamar atenção no Guarujá? Sai com cachecol que nem eu lembro na novela Vale Tudo, César Ribeiro, para se disfarçar no Rio de Janeiro, ele saia com sobretudo preto e um óculos escuros à noite. Bom, você só vai olhar para ele, né? Então, assim, no Guarujá, se você está com problema no pescoço, você não sai de casa. Porque se você botar um cachecol ou um cacharel, vão achar que você está louca. E aí sim você vai chamar a atenção. Então, acho que não devia ter roxos aqui. Mas talvez um tapa ou outro, não sei não se já não rolou ali dentro. Porque ele estava o rei da cocada. E ela fala pro namorado, eu nunca vi tanto ódio no olhar dele meses antes. O Bruno...
tem hoje um pedido de prisão contra ele. Ok. Ele não se entrega. Ninguém sabe onde ele está. Essas amigas, se ainda estão acobertando um assassino, vocês se ligam. Vocês estão acobertando um psicopata que quer se dar bem. E vocês são agora a mola motriz dele, como um dia foi a mãe. E se ele precisar ir pra outra, meu amor, um beijo pra você. Tô dizendo que ele vai sair matando aí, porque a gente não é Minority Report aqui pra saber o que vai acontecer no futuro. Mas que ele já tem. Se ele matou a mãe, ele já passou todas as barreiras. Ele já passou tudo que é cancela. Quando você mata, só cancela a moral, só cancela a humana, o seu limite, que é a vida do outro, já não existe mais. E até o prazer você já descobriu. Então, Bruno, que você tenha parado na sua mãe e que você, coleguinha dele, se ligue e não caia mais no feitiço, porque como bom psicopata ele tem um bom feitiço, né? Ainda bem que ele não é bonito. Não, porque o menino não é bonito, né, gente? Imagina, porque se ele fosse bonito, aí ele ia conseguir mais fãs, né? O fato de ele ser feio, porque a alma dele é tão feia que transparece para o rosto, vai impedir de ele galgar muitas outras coisas, mas não o fato de ele ter lábia. E isso ele está conseguindo, porque o cara está sumido desde praticamente janeiro de 2021 e ninguém acha. Não é possível. Não é possível que esse cara consiga ser tão invisível assim. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o caso triste da Márcia Lanzani. Quero mandar um beijo especial para as irmãs que eu gostei muito de conhecer. Para o nome inteiro delas. Para a Minervina Lanzani e para a Mariusa da Quadra. Para as duas irmãs que estão à frente dessa batalha, que é uma grande batalha pela justiça pela irmã. E que elas não esmoreçam e que elas não parem. Vai acontecer, uma hora vai chegar e ele vai ser preso, porque não tem como você se esconder para sempre, não tem como você enganar todo mundo o tempo todo. Essa é uma frase que eu gosto. Então, acreditem, mantenham, o canal aqui está fazendo essa campanha, vamos achar esse ordinário desse sobrinho de vocês. Vamos fazer justiça pela Márcia, que a gente consiga alcançar ele e consiga colocar ele logo na cadeia. E que a Márcia tenha o descanso, e que vocês possam descansar. O descanso de uma família de um crime como esse só vem mesmo no momento que o criminoso é preso e julgado e condenado, gente. Aí seja, infelizmente, essas penas de 9 anos, eu não entendo isso. Ganhou 8 anos, não vai preso. Mas de onde tiram isso, minha mãe de Deus? 12 anos, mas quando vai saindo 2. Mas seja aí a pena que for, que pra mim tinha que ser perpétua, todo mundo, ou aquelas penas de 314 anos, que é uma prisão perpétua, sem saidinha e sem... só pode ficar 40 anos. Por quê? Porque a gente não gosta de ninguém na cadeia depois de 40 anos. Acabei de saber um negócio. O Leandro Boldrini, o pai do Bernardo Boldrini, foi solto. Por quê? Porque simplesmente não tem mais lugar na cadeia. Olha, falando em vale tudo, Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ser assim. Porque é uma coisa assim, Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, como Gal Costa lindamente cantou a música do Cazuza. Não dá mais, gente. Até onde a gente vai aguentar bandido solto? Porque no fim matar vale a pena, né? Pra ele. Mas existe para essas pessoas também a tal da morte social que eu falo, né? Eu não sei. Suzane está vivendo uma morte social, ela vive uma prisão perpétua social. Não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, mas vai acabar acontecendo. Faz parte da vida, porque a gente também se sente aqui humilhado pela própria justiça. Então, que a gente consiga logo fazer com que a família da Márcia Lanzani esteja em paz em breve. E se você chegou até aqui, por favor, comente aqui, deixe um comentário para as irmãs da Márcia, força para que elas não esmoreçam, para que elas continuem lutando pela Márcia, porque a Márcia, como irmã, que as duas me provaram que ela merece, é muito. Muito obrigado, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, assim a gente chega nesse canal, estamos indo aí para 500 mil, talvez já tenhamos passado de 500 mil quando colocar esse vídeo no ar. Eu só tenho a agradecer e viver agradecendo, porque é muito bom fazer tudo aqui para você. Um beijo grande e tem making off. Acho que tem, vamos ver. E ele ceifou essa porção. Pelo óculos, gente, senão não enxergo nada mesmo, viu? Adianta. De perto, acabou. Da Márcia Lanzani. Vai falar da Márcia Lanzani, sim. Quando do filho Bruno,
que só queria saber de uma coisa, ser um bom viva. E ela até foi, Odete. Odete pegou e falou, vou, porque eu não aguento mais essa gente que mata pai e mãe pra pegar dinheiro. E tá certo, Odete. Ainda bem que eu sou herdeiro dela, então é bom ela tá com um problema comigo, porque tudo que é meu é dela, na verdade, né?